versículo de número 7 a seguir, nós vamos estar lendo Tiago, capítulo 5, versículo 7 a seguir, que diz assim: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também paciente, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Amém, meus irmãos? Podeis assentar, dando glória a Deus, aleluia. Queridos, é tão maravilhoso nós depararmos com a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus, a cada dia que passa, ela nos fortalece. E esse texto sagrado traz para nós um grande ensino, Tiago ensinando sobre a paciência do cristão. Nós podemos observar que na Bíblia vai ter 3 homens por nome de Tiago, né? No Novo Testamento, nós encontramos o filho de Zebedeu, né? Tiago, filho de Zebedeu, que foi um dos 3 apóstolos que a Bíblia traz, que são um dos mais íntimos de Jesus. Também temos o Tiago, filho de Alfeu, chamado de menor também, que também foi um dos discípulos, dos 12. E temos o Tiago, que é o irmão de Jesus, que é o autor dessa carta, na carta de Tiago, o qual nós estamos fazendo menção desse texto. Tiago, nesta epístola, ele ensina que o cristão a viver o evangelho. Tiago, ele traz e apresenta as obras e apresenta Jesus Cristo, nosso modelo, nosso exemplo. Tiago aqui ele mostra que é preciso não só viver, mas viver o evangelho. É necessário o cristão ele viver o que manda a palavra de Deus, para que nós possamos alcançar as promessas, bênção de Deus para a nossa vida. Observe que a paciência é uma das grandes virtudes que o cristão pode ter, pois nós podemos cultivar através da palavra, nós aprendemos. E o apóstolo Tiago ele está trazendo aqui a paciência, que é a qualidade daquele que espera. Mas espera de que maneira? Com tranquilidade. Ele tem a plena confiança, ele tem a certeza. O cristão que ele espera no Senhor é o cristão sábio, que ele não desanima por nada. Por mais que os diagnósticos podem dar ao contrário. A diferença do verdadeiro cristão, irmãos, eu gostaria que os irmãos redobrassem atenção para o ensino da palavra de Deus, porque a diferença de um cristão que tem paciência e do que não tem, é o cristão que ele conhece a palavra. Todo cristão que realmente conhece a palavra, ele tem paciência, não porque ele é uma pessoa paciente, é porque a palavra lhe traz isso. O poder da palavra em nós causa um efeito tão maravilhoso, irmãos, tão glorioso, que a gente aprende a descansar, a gente aprende a confiar, a crer, e ainda, irmão, que a circunstância não seja favorável, aí que é o mais gostoso ainda, porque quando todo mundo está dizendo e olhando pela lógica, porque o ser humano é cheio de lógica, olha, o médico já diagnosticou que vai morrer. Aí o cristão diz assim, se Deus quiser,
né? Se Deus quiser, eu vou continuar crendo, Deus pode fazer o milagre. E ele espera, porque ele crê no poder da palavra. Então, assim, quando nós olhamos para a Bíblia, somos exortados a sermos pacientes. O versículo 7 de Tiago que nós lemos, observe bem, vamos ler novamente. E depois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporã e seródia. Veja bem, aqui ele está nos exortando a ser paciente. Só o primeiro dia, quando você passa uma raiva, uma tribulação? Não, irmão. Ele está dizendo, sede paciente até a vinda do Senhor. Porque o maior prêmio da vida do crente, irmãos, é saber que Jesus vai voltar para nos buscar. A maior alegria do cristão é saber que seu nome está escrito no livro da vida e Jesus vai voltar. A qualquer hora dessa, a trombeta vai tocar e nós vamos subir. Nós vamos morar na cidade santa, na Nova Jerusalém. Não haverá mais pranto, nem dor, nem tristeza, nem angústia. Às vezes você passa uma prova, fica desanimado, né? Uma enfermidade, e às vezes uma fala de alguém te entristece, ou alguém fala uma calúnia, você já fica revoltado, mas isso vai acabar quando Jesus voltar. Então Tiago, ele traz esta referência para nós, sede pacientes até a volta do Senhor. Sede pacientes, aprenda a esperar, né? Então aqui a vinda do Senhor é o tempo final de sermos recompensados. Jesus não voltou? Continue paciente, continue tranquilo, não deixe, irmão, a ansiedade dominar a sua vida jamais, porque a palavra de Deus nos ensina a crer. Aqui Tiago, ele compara as nossas paciências com a paciência de um lavrador que espera o fruto daquilo que plantou. O lavrador, ele planta e ele espera a chuva cair para que aquela semente nasça. A chuva temporã e a seródia. A temporã é aquela que ele aguarda para plantar. Veio a chuva, molhou a terra, vamos cavar e vamos plantar. E quando vai nascer a seródia, aquela que vai molhar a terra, vai encharcar o solo e esta semente vai nascer com força. O lavrador, ele espera a chuva temporã e a seródia. E assim é o crente. Espere com paciência no Senhor, irmão. Nós precisamos, há um tempo de espera. Há um tempo de Deus para nós. Há um tempo de germinação. E isso, irmãos, nós precisamos estar bem atentos. Por exemplo, Deus tem promessa para mim, para você. Deus tem propósito na minha vida e na sua. Às vezes é diferente o propósito de Deus. Não é igual eu não posso comparar o meu propósito com o irmão A, com o irmão B. Não, eu não posso. Porque eu tenho um particular com Deus, você também tem. Só que tem coisa, irmãos, tem pessoas que não entendem o silêncio de Deus. Sabe por que muitas das vezes Deus silencia na sua oração? Deus faz isso trazer ao meu coração. E é bom que você saiba, porque o silêncio de Deus é tão bom para que nem você saiba o que Ele vai fazer e nem para Satanás saber o que Ele vai fazer na sua vida. Então, muitas das vezes, o silêncio de Deus é Deus preservando você de Satanás, das investidas dele, dos ataques dele. Ele está te preservando. Aí você fala, Deus, por quê? Por que isso? E não acontece nada. Mas, Senhor, tem que ser desse jeito. O inimigo tenta ouvir, acompanhar você, o seu choro, e não tem resposta. Ele diz, meu Deus, qual é o mistério? E Satanás fica no mistério e não pode impedir o plano de Deus na sua vida. Então glorifique a Deus, fique com paciência, porque Deus está no controle de todas as coisas. Romanos capítulo 8, versículo de número 25. Mas se esperarmos o que não vemos, com paciência o esperamos.
Aqui o apóstolo Paulo nos ensina. Mas se esperarmos, não é, com o que não vemos, com paciência o esperamos. Nós não estamos vendo, mas nós estamos esperando com paciência. Não estamos vendo nada. O inimigo também não sabe. Então fique tranquilo, vamos esperar. Deus tem promessa e ela vai se cumprir. O propósito de Deus é lindo. O versículo de número 8, seguinte de Tiago, capítulo 5, verso 8, ele continua nos dando aqui algumas dicas que como eu posso esperar com paciência e de que maneira. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Veja bem, sede vós também, repita aí, irmão, sede vós também Pacientes. Aí ele vai trazer aí um diagnóstico importante. Fortalecei o vosso coração. Está falando da nossa mente. Se ela está fraca, se ela está desanimada, se ela quer tomar o rumo errado, fortalece a sua mente. Pensa em Deus, confia no Senhor, ore mais, busque mais a presença de Deus. Você pode fortalecer o seu coração. Quem fortalece o nosso coração é nós mesmos, irmãos. Então cuide da sua mente. E isso aqui é lindo, irmãos, porque ele dá o diagnóstico, porque na onde o inimigo mais ataca. Porque a vinda do Senhor está próxima. Por que eu tenho que cuidar do meu coração? Porque a qualquer hora dessa, Jesus pode voltar e eu ficar, se eu não tiver paciência no Senhor. Irmãos, estamos mais perto da volta de Jesus. Você acordou, você está mais um dia menos para Jesus voltar. Se você está vivo hoje, você está bem mais perto da volta de Jesus. Então é motivo de nós se alegrarmos. Coração fraco, irmão, ele não consegue. Coração fraco é cheio de doenças. Coração fraco, ele fica impaciente, ele fica ansioso, ele fica preocupado. Coração fraco, mente fraca, né? Mente vazia. Aí tem um ditado popular que é a oficina do diabo, a mente vazia. A mente que não pensa nas coisas de cima, como Tiago também escreve, pensai nas coisas de cima e não nas de baixo, né? Então, queridos, Salmo número 31, versículo 24. Como é que nós fortalecemos o nosso coração? Esforçai-vos e ele fortalecerá o vosso coração. Vós todos os que esperais no Senhor. Precisa haver um esforço, irmão. O cristão, ele precisa entender que a vida com Deus é uma vida de esforço. Tem que se esforçar, irmão, para ser um crente fervoroso, um crente cheio da presença de Deus. Não é o crente que vai com conversa de qualquer um que está desanimado, não. Ele está firmado na palavra, ele firma o seu pensamento, ele se esforça. Ele busca conhecimento, ele quer ficar mais perto de Deus. Este é o crente que vai até o fim. Esse é o crente que tem a viva esperança constantemente na vida dele. No livro de 1 Coríntios, capítulo 16, versículo de número 13. Vigiai, estáis firmes na fé. Portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Veja bem, o apóstolo Paulo estava dizendo, vocês, irmãos, vigiai, estai firme na fé e portai varonilmente. O que é isso? Portai de uma maneira corajosa, de uma maneira de alguém que está no combate e não tem medo do combate. Varonilmente, aquele varão, o homem, né, colocando na pessoa do masculino aqui, aquele que enfrenta o problema, aquele que tem coragem, aquele que não retrocede, ele está pronto aí. Aí ele disse, fortalecei-vos. Se vocês se posicionar, vocês vão se fortalecer. Então, irmão, o segredo é nós já conhecemos a palavra, vemos a palavra como ela é.
Então, Efésios, o apóstolo Paulo vai escrever aos Efésios, capítulo 6, versículo 10, ele dá um consolo aos irmãos, né? Ele traz aos irmãos e diz: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aleluia! Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos, né? Aí ele traz aqui de que maneira nós podemos nos fortalecer? É a palavra, irmãos. É a palavra de Deus que fortalece o crente. Oh, meu irmão, se o crente entendesse o segredo é ir para a casa do Senhor, cultuar. Cria o hábito de cultuar a Deus. Porque hoje, irmãos, os crentes estão perdendo o sentido da palavra. Por quê? Eles querem, mas não cultuar. Eles querem ir num culto especial. Então não é culto. Porque o culto é adoração. Quando você vem para por exemplo, domingo vai ter um trabalho especial. Aí você convida amigo, todo mundo, aquele negócio todo. Mas se a gente não tomar cuidado, nós transformamos um momento sagrado num momento de evento. E isso para Deus não serve de nada. Mas se nós viermos para a casa do Senhor cultuar a Deus, adorar a Deus, não tem dia, não tem hora. É como o salmista de Davi: hoje é o dia de ir à casa do Senhor, alegremos, regozijemos nele. Hoje Deus fez esse dia, você pode prostrar a Deus. É por isso o crente, irmão, que ele quer escolher o dia de ir no culto, é que ele não entendeu o que é culto. O crente que ele fica escolhendo o dia que tem mais gente, é que ele não entendeu que ele é o sacrifício. Ele não entendeu que ele é o sacrifício vivo diante de Deus. E ele está perdendo tempo. Irmão, quando você chega na casa do Senhor, ainda mais o melhor culto do crente, irmão, é culto de ensino. É aqui que você é edificado, que você cresce na fé, que você entende o que é evangelho. E tem tanto crente enganado pelo adversário. Hoje eu vou porque vai ter um fulano de fora. A palavra é a mesma, irmão. A palavra é a mesma, ela não muda, ela não altera. Pode ser quem for, pode ser o pastor César, pode ser quem ele quiser que vai pregar. A palavra é a mesma, é a palavra que faz efeito. É a palavra que tem poder. Então, meus irmãos, fortalecei-vos. E aqui, o Efésio, ele diz: nos demais, irmãos meus, o cristão, ele se fortalece no Senhor, estudando esta palavra, tendo desejo. E aí Tiago, no capítulo 5, verso 10, ele diz, vamos lá? Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Ele traz aqui alguns exemplos. Dá uma olhadinha para o passado dos profetas. Será que eles não sofreram? Será que Abraão não sofreu nada para alcançar a promessa? A Bíblia diz que Abraão, ele foi fortalecido recebendo, presentinho? Alguém liberando uma palavra profética no culto? Não, meu irmão. A Bíblia diz que Abraão, ele foi fortalecido dando glórias a Deus, adorando a Deus, glorificando a Deus. A Bíblia diz que ele foi fortalecido quando começou a glorificar a Deus. Quando você estiver fraquinho na fé, comece a dar glória a Deus e aleluia, adorar a Deus, exaltar Ele, o seu coração vai mudar. A sua mentalidade, se estiver errada, vai voltar no devido lugar. Meu irmão, a palavra de Deus, ela é poderosa. Temos exemplo de José, que foi frustrado pelos seus irmãos, mas ele confiou na promessa de Deus e os sonhos se cumpriram. Porque ele não desanimou. Daniel na Babilônia. Jó, meu Deus. Jó, ele traz para nós um dos maiores exemplos. Este Jó que sofreu muito. O capítulo 14, vamos ver se eu consigo me recordar. Capítulo 14 de Jó.
ele traz aqui alguma coisa, o versículo 7, coloca lá o verso 7. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Porque há esperança. Aqui Jó, ele está, parece que escrevendo um poema. Porque há esperança para uma árvore que, se for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Versículo 8. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, Vai para o 9, vai vendo o que ele dizendo. ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Ao cheiro das águas. Talvez ele estava falando de uma simbologia, a planta cortada. E aí a seca, o tronco seco, mas as suas raízes estão lá profundas. E aquelas raízes, quando ela sente o cheiro da água, pela parte científica de estudo de planta, irmão, quando uma planta ela encontra algum tipo de umidade, fala o cheiro das águas, uma expressão de alguma espécie de umidade que a planta tem, aquela raiz ela se fortalece e desce mais um pouco para buscar aquela água do cheiro que se fala. E daí brota-se novamente e aquela planta volta a florescer. E Jó estava dizendo isso. Se tiver alguma coisinha para mim ainda, eu vou buscar até lá no fundo. Se você ler o versículo de número 14, ali, essa tradução, ela é um pouco o verbo no passado, mas se você pegar uma tradução mais nova, atualizada, o versículo 14, morrendo o homem, porventura tornará a viver, todos os dias do meu combate esperaria até que viesse a minha mudança. Jó aqui ele está expressando. Na outra versão coloca esse poderia, essa esperaria, coloca esperarei. Na outra tradução. Não sei se dá para puxar. Essa, vamos lá. Mas será que alguém tornara, vamos ver. Tem uma expressão que é viver. Quando alguém morre, será que volta? Tem uma expressão viverei. Não sei que é NVT, acho que é NVT. Mas o que eu começo a observar e lendo essa palavra, o que me alegra o meu coração, é ver Jó, ele mantendo viva a esperança. Alguém dizendo, Jó, você está só o caco, cheio de chaga, todo ferido. Olha, seu tempo de vida já não tem mais jeito. A sua vida acabou. Seus amigos o acusam, rapaz, você está em pecado mesmo. E Jó fica em silêncio, ele até fala, rapaz, parece que ele está conversando consigo sozinho. E aí o versículo 14 assim, todavia eu esperarei. Até o final da minha vida eu esperarei que haja uma mudança. Enquanto eu estiver vivo, eu esperarei a mudança na minha vida. É alguém que não deixa morrer a esperança. Alguém que sabe ter paciência e esperar. E aí você só vai encontrar essa certeza no íntimo de Jó, quando lá o versículo, capítulo 42, eu só ouvia falar, mas agora os meus olhos os contemplam. Quando Jó é restituído novamente, Jó agora recebe tudo novo novamente, mas lá no versículo 14 ele já estava testemunhando no capítulo 14, eu esperarei, posso não ter mais saúde, mas enquanto eu viver, eu vou esperar no meu Senhor. Porque no capítulo 19 ele diz, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei. É alguém que não desanima por nada. Está morrendo, acusando. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Porque o crente, irmão, ele tem que viver desanimado? Não. Espera no Senhor. Confia. Crê no que Deus é capaz de fazer.
Então, irmão, Jó, ele traz para nós uma lição de confiança, que ele está trazendo essa certeza. No versículo de número 11 do capítulo 5 de Tiago, leia também, ele está falando aqui, expressando de Jó. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Talvez alguém olhava para Jó, né? Ele, a sua família. Alguém disse assim, acabou o relacionamento, né? Ó. A mulher perdeu os filhos tudo. Agora a mulher diz para Jó, abandona o seu Deus e morre. Mas Jó, irmão, soube cuidar da sua mulher até nesse momento, porque senão, lá no capítulo 42, passou-se o tempo, e aí ele teve mais quantos filhos? Mais 10 filhos, irmão, com a mesma mulher. Homem paciente. E aí você vai ver, ele estava morrendo, né? Ali no capítulo 14, parece que todo mundo já estava dando a exterminação dele. Mas a Bíblia vai dizer que ele viveu mais 140 anos. 140 anos com as bênçãos de Deus, com as riquezas novamente. Aquele homem próspero, talvez o que ele profetizou lá no capítulo 14, eu esperarei, para que haja em mim uma mudança. Ele pôde viver mais 140 anos, Deus abençoando a vida dele, abençoando a família dele, os negócios dele, tudo de volta, Deus restituindo, porque é alguém que não desanima por nada, confia em Deus, crê nas promessas de Deus. Então Jó, ele diz, em tudo isto, Jó não pecou, e nem atribuiu a Deus falta alguma. Imagine, irmão, está lá no livro de Jó 1:22, ele não atribuiu isso a Deus. Se Deus me deu, ele tirou, ele faz o que ele quer. Mas tem crente, irmão, não pode passar uma lutinha, eu não sei, Deus não gosta de mim. Eu não vou para a igreja não, aconteceu isso comigo. Para com isso, irmão, você tem um Deus poderoso. Você tem um Deus que tudo pode. E o apóstolo Tiago, ele ensina a gente a sofrer com paciência, esperar no Senhor, fortalecer o coração, crer nas promessas de Deus. Então, queridos, é importante nós entendermos. E aí Jó, ele vai dizer no capítulo 19:25, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. É alguém que não perde a esperança, a paciência. Capítulo de Hebreus, capítulo 11, verso 13. A hora está passando muito rápido, né, irmãos? Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Homens pouquinho, né? Simples, irmão. É aqueles homens que a Bíblia escreve, os heróis da fé. Sofreram, irmão, considerados heróis da fé. Homens que a Bíblia vai dizer no capítulo 11, verso 37, que não foram homens dos quais o mundo não era digno. Não merecia esses homens não, que se era cheio de fé, errantes pelo deserto, montes, pelas covas, cavernas da terra, e todos esses, tendo tido testemunha pela fé, não alcançaram a promessa. Hebreus vai dizer, aí ele diz assim, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito. Vou repetir que tem gente que não entendeu. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Deus proveu algo muito melhor para nós, irmãos, a aliança, ser chamado de filho, ter o nome escrito no livro da vida, ser a noiva do Cordeiro.
Meu irmão, você é bem mais especial do que todos esses homens. E aí tem crente que não sabe glorificar a Deus, não sabe suportar uma prova, não tem paciência, murmura por qualquer coisa, estão perdendo, irmão. A paciência é uma qualidade na vida do cristão. Isaías 40, verso 31, diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Se a gente for falar sobre esse assunto, irmãos, tem mais aqui 1h e pouco de sermão, vai muito longe. Mas eu quero que você aprenda a esperar, como o salmista no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Que possamos confiar mais no Senhor. Fiquemos em pé, vamos agradecer a Deus.